Bom dia, mais um domingo, mais um dia. Daqui a pouco estou indo sair para trabalhar. Em pleno domingo, né? Mas é vida de trabalhador assim mesmo. Em relação a ontem, né? Eu não pude estar gravando muito, eu expliquei o motivo, devido a bateria ter se esgotado do meu celular. Eu gravo através de um celular, óbvio. Eu tenho uma câmera GoPro, mas eu não acho que a imagem ISO seja melhor, né? O celular é muito melhor para poder gravar. E ontem, né, foi aquela exploração lá na Ilha do Governador. E eu tentei explicar um pouco, né, no vídeo o que aconteceu, né, durante o período que a gente foi para lá, chegando lá, né. A princípio a gente pegou um Uber aqui embaixo, né, próximo ao metrô. Né, a corrida saiu aí em 41 reais. Né, no final eu acabei deixando, paguei com a nota 50, deixei de gorjeta os 8 reais e pouco aí para o motorista, porque ele foi muito atencioso, muito solícito com a gente, né? Até porque a gente não conhecia nada ali na Ilha do Governador e a parada dele foi no pé de uma favela. E, pô, eu tomei um susto na hora, falei, pô, mas aqui é a base naval, né? A gente nunca tinha estado ali naquele local e tava perdido, né? Imagina. A sorte que eu levei bastante dinheiro, eu levei uma quantia de dinheiro para poder me precaver. Eu sabia que as corridas iam sair cara, eu não conhecia ônibus, não conhecia outro tipo de transporte que me levaria naquele local. Aí o Uber era a opção mais segura e mais certa para poder executar essa viagem. Aí, né, demos uma descemos um pouco, pedimos uma informação e um morador local, ele avisou que realmente a base era ali, tinha uma base da Marinha ali do lado. Era na primeira rua, né, à esquerda, a gente não tinha visto essa rua, né, e entramos, realmente era no pé da favela. E lá chegando, né, descemos e eu fui buscar informações, né, com um militar que estava na base, estava na entrada da base. E ele falou que não seria ali a prova. A prova, houve um erro de comunicação e e os militares da Marinha estavam direcionando para um outro posto, uma outra base que também pertencia ao mesmo comando, que é enorme, né? Ela rodeia a favela, entendeu? Então, eles avisaram que era na outra entrada da base, não era aquela, era a outra, né, do Bananal, do outro lado, né? E como a gente não tinha conhecimento, né, eu ainda joguei no GPS para ver se dava para ir a pé, falou que era perto, né, e a gente estava preocupado com o horário, porque já eram umas 7h30, a gente podia levar cerca de 1 hora para chegar lá, né, e depois o GPS tava mandando entrar dentro da favela e eu fiquei com medo. Eu falei assim, poxa, cara, eu vou entrar dentro de favela não, mano. Uma favela desconhecida, que eu não conheço, entendeu? Pode acontecer alguma coisa, pode ficar agarrado, ser confundido. E ele mandava entrar. Só que aí o que eu fiz? A gente desceu ao contrário do que o GPS estava mandando fazer. Descemos um pouco a rua, paramos de frente a uma igreja ali e solicitamos mais um Uber. A corrida saiu a 7, 8 reais, né? E o motorista desse Uber explicou que a entrada era a 1 quilômetro dali, dava para ir a pé pela favela ali. Aí ele prosseguiu com o carro, entrou na subida da favela realmente, mas beirando a favela, depois que a gente viu que era beirando, que a rua estava no alto, não era para entrar lá dentro, na direção que eu imaginava, né? Era beirando mesmo, mas só que você passava, né, ali dentro da rua, de uma das ruas da favela assim, para poder você descer. E depois eu vi que era tudo normal, não estava dentro da favela, vi os prédios e realmente a gente se deu conta de que era próximo. E eu descobri que tem pontos de ônibus ali que vai para Bom Sucesso, centro da cidade. E isso me tranquilizou, porque se eu quiser ir para ali alguma vez, alguma outra vez, eu vou tentar ir, né, de novo, eu pegaria o ônibus ali, né? Mas enfim, então conseguimos chegar lá, né? A prova começou às 10, o meu filho ele entrou 8 e pouca da manhã,
né? 8 horas da manhã já tava lá tranquilo, né? Ele já entrou e deu tudo certo. Antes das 8, né? 8 e pouco não, antes das 8 ele já tinha entrado. Então, deu tudo certo, né? Ele não foi muito bem nas provas que ele tinha medido, né? Não estava preparado, não se sentiu preparado e esqueceu muita coisa, estava nervoso, como eu comentei no vídeo, estava um pouco meio nervoso. Mas o importante é que ele foi e ganhou mais um pouquinho de experiência. Na próxima ele já sabe como fazer, então ele vai tentar mais uma vez até conseguir. Isso é ótimo, ele tem que conseguir agora. Entendeu? O tempo dele está acabando, entendeu? Então ele tem que fazer. Beleza, então ali eu fui explorar, né? Enquanto eu aguardava, comecei a explorar o local, desci pro lado da praia do Guanabara, e eu peguei, fiz uma exploração de ponta a ponta. Porém, o meu celular está descarregando muito rápido. Ele tava, então isso para mim me atrapalhou muito, porque eu gravei toda a área, deu aí uns 25 minutos de vídeo, mas eu gravei bastante, teve parte que eu parei de gravar e explorei tudo ali ao redor e foi muito bom. Ah, também, né, no final, no retorno, né, ele saiu uns meio-dia e pouco de lá, né? Então bota aí umas 2 horas de prova, 2, 3 horas de prova. É, 2 horas, né? 2 horas e alguma coisa. Né? Ele retornou no ônibus que ele foi, ele retornou e a gente esperou ali para poder pegar um Uber, tava difícil vir o Uber. Então esperamos mais um pouquinho, né? E eu falei assim, não, a gente vai de ônibus. De lá a gente pega, desce, vai para Bom Celso a gente pega um outro ônibus para casa, né? Ou pro metrô e de lá a gente vai para casa. Então por aí foi isso que aconteceu, né? No entanto, no finalzinho, quando o Uber já estava quase vindo, já estava há uns 9 minutos, aí apareceu a professora do meu filho oferecendo carona e nós pegamos e voltamos para casa, que foi altamente rápido. Passei numa quitanda para comprar alguns legumes e frutas. A gente não almoçou, acabamos não almoçando, fizemos um lanche, passei na padaria, comprei algumas coisas para refrigerante e tal. E acabamos lanchando à noite, que eu fui fazer janta para poder a gente se alimentar direito. Né? E dormimos à tarde, né? Porque já estava cansado, já acordou bem cedo. Então foi assim. Né? Esse foi o dia praticamente, foi assim que terminou. E agora, né, se cair lá o novo local da prova, uma nova oportunidade, já sabe como ir. Né? Eu pretendo voltar lá para exploração, entendeu? Apesar de ter explorado, mas faltou andar pela praia ali. E acho que é interessante ir. Né? Vi algumas pessoas pescando, a água limpa, né? Apesar de ser a Baía de Guanabara. Tinha muitos dejetos que eu vi, né? Que eu percebi. Mas é uma praia que não é muito frequentada, eu acho que é só por moradores locais, né? Pelos locais dali. E o pessoal vem nisso só pra olhar, não é pra tomar banho nem nada não. A extensão de areia é mínima, bem pequena, né? Aí. Caraca, aí que aconteceu, né? A gente ficou ali a gente não, né? A gente, quando eu digo os pais, né? Ficou ali, né? Alguns passearam, foi perfeito, foi muito maneiro, entendeu? Então foi aí, foi isso que aconteceu. Bom, mais um relatozinho aí de mais uma aventura oportuna que surgiu e valeu.